Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre um problema que tem acometido milhares de pessoas ao redor do mundo. Trata-se da surdez precoce. Como diagnosticar, como prevenir e como tratar, você confere em instantes aqui no Observações. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O curso de inglês para adulto tem duração de 24 meses e é todo baseado em conversação e com temas relevantes para o desenvolvimento pessoal e profissional. Você pode iniciar no mês que quiser. Confira a temporada de incentivos no aniversário da Number One, 30 anos. Tá em casa? Veja o que acontece na sua cidade, senhor. Tá no ônibus? Acompanhe o trabalho do seu vereador, garota. Tá em qualquer lugar? A Câmara de Pará de Minas tá com você. Assista todas as reuniões do Legislativo ao vivo de onde estiver ou veja as gravações a hora que quiser pela internet. Acesse o canal do YouTube da Câmara e participe. Câmara de Pará de Minas Online. Você com a gente todos os dias. Olá, hoje eu venho falar um pouco sobre direito trabalhista, mais especificamente sobre empresas que estão em processo de falência, em processo falimentar. Eu quero dizer que empresas que estão em processo de insolvência, com dívidas e atrasando pagamentos de salários, FGTS, elas não se eximem de fazer o pagamento das verbas trabalhistas. Então, ainda que uma empresa entre num processo judicial de falência e tenha que pagar os seus credores, o crédito trabalhista dos funcionários também será incluído nesse processo de falência. Então, se você trabalha numa empresa e essa empresa vem demonstrando sinais de que vai falir e que não está pagando as verbas, pode ficar tranquilo, porque você tem o direito, pela lei, de receber os seus créditos trabalhistas através de um processo judicial. Segundo dados de uma pesquisa científica publicada em uma importante revista internacional, bilhões de pessoas podem ficar surdas em todo o mundo, isso por conta dos excessos cometidos contra a audição. Então,
muitas pessoas estão perdendo a audição e hoje o Observações vai falar exatamente disso. E por isso a gente recebe aqui a fonoaudióloga Violeta Maria Vieira, que presta atendimento aqui em Pará de Minas e também na região. Bom, Violeta, obrigado pela sua presença aqui para falar dessa situação que tem acometido aí, como eu disse, não milhões, mas bilhões de pessoas ao redor do mundo, né? A OMS está avaliando que até 2050, 1 em cada 4 pessoas vão apresentar perda auditiva. E eu acho que o mais assustador, que são perdas auditivas que a gente pode prevenir, né? Se a gente tiver uma educação auditiva, da exposição aos sons, a gente pode prevenir. A gente vê hoje que jogos muito barulhentos, esses youtubers que gritam, que fazem uma alimentação sonora sem nenhum controle. E isso está trazendo tanto malefícios para a audição, quanto para a qualidade de vida das pessoas. Então, o ruído, o barulho acima, né, do que é o normal, ele traz não só a perda auditiva, mas também o estresse. E a gente não vai percebendo, isso vai entrando na vida da gente e no fim do dia a gente está mais cansado, a gente está mais irritado e a gente não percebe o que é. O ruído, o som acima do natural, do permitido, também traz esses outros males, né? Não só o auditivo. Agora, eu começo o nosso programa te perguntando justamente isso. Como que você tem percebido nos seus atendimentos aqui em Pará de Minas esse público? Muitas pessoas podem achar que são os mais velhos, mas não, os mais jovens já estão apresentando essa surdez precoce, né? Para eu que faço diagnóstico, né? Eu me sinto muito triste com essas situações, que são orientações que esses adolescentes, que esses jovens poderiam ter tido e não estariam já apresentando essa perda auditiva. Então, se eu, por exemplo, uma perda auditiva de exposição a som intenso, som prazeroso ou não, se é uma britadeira ou se é uma guitarra, é tão maligno quanto, né? Já estão apresentando e não percebem que é uma perda auditiva. Acham que só que a pessoa não fala direito, ou aumentar o volume, e isso vai inserindo na vida da pessoa. Quando você vai fazer um diagnóstico, que você apresenta para ela, para um adolescente, por exemplo, que ele está começando uma perda auditiva nas frequências, o mais comum são nas frequências mais agudas, né? Tic-tac do relógio, algumas letras, F, V, X e J. E aí ela começa a entender, não, essa dificuldade minha é da perda auditiva. Então, a perda auditiva que ela vai se apresentando silenciosa, né? E a pessoa vai se adaptando naquele dia a dia. E o diagnóstico, quando vai acontecer, quando a pessoa sente, né? Quando isso impacta na vida dela, já é, digamos, irreversível. Na maioria das vezes, se é disposição a som intenso, se é lesão na célula auditiva, ele é irreversível. Existe tratamento, existe condutas, mas a célula morreu, acabou, né? Até então, né? As pesquisas estão melhorando nesse sentido, mas até então não existe tratamento. Agora, com relação aos prejuízos que uma perda auditiva pode causar na vida de um adolescente, na vida de um adulto, ou até mesmo de um idoso, quais são eles? Se a gente pensar, né, empregabilidade, o social, pensar num adolescente, num adulto, que estão se inserindo na vida, né? Em termos de empregabilidade, algumas funções, se ele tem perda auditiva, ele não consegue exercer. Existem suportes, eu conheço, por exemplo, numa comunidade de surdos, 70 surdos totalmente reabilitados, adaptados, independentes, mas é outra realidade. Eles têm um nicho de trabalho diferente, né? Então, um adolescente que começa a apresentar uma perda auditiva, ele tem uma certa restrição de possibilidades, né? Você vai mexer com um adolescente que quer trabalhar, por exemplo, num telemarketing, isso impacta demais na audição. Se ele vai ser um jornalista, né? Isso impacta também, a compreensão vai ser impactada. Então, a perda auditiva nesse sentido, né, vai prejudicar. O idoso já é diferente porque é o envelhecimento e aí já esse envelhecimento ele acompanha também a maturidade, a mudança de vida, né? Então, talvez ele tenha que estar ativo, com certeza, né? Mas a cobrança e a inserção dele no mercado também é diferente, né? Um idoso tem a possibilidade de um aparelho auditivo, que é para uma reabilitação. Dos adolescentes, dos jovens também, existe a possibilidade de reabilitação com aparelho. Já é uma perda auditiva que ela já progrediu. E aí você já tem que, né, usar esses recursos, né? Mas
me assusta e me preocupa muito essa questão do adolescente já começar lá 15, 16 anos. Eu fiz um diagnóstico recente de um adolescente, dos 2 ouvidos, 15 anos, ele já estava começando com 40 decibéis. O que é 40 decibéis, né? Que a gente passa por dia a dia. É quase um cachorro latindo, que é cachorro do vizinho ali, né? Um cachorro latindo ali, uns 70 decibéis. Nas frequências 3, 4, 6 e 8, que a gente fala assim, que são as mais agudas ali, ele já começa a ter dificuldade. E nessas frequências tem muita consoante. Então, para um adolescente que ainda está em escola, ainda está se apresentando para o mundo, o impacto é muito grande, né? Do adulto também, se a gente pensar no dia a dia dele também, os mesmos impactos. E aí já começam talvez a ser um pouco mais sérios, porque já está trabalhando. Então, eu tive uma secretária, ela teve que mudar, no caso dela, a gente mudou de função, porque ela não conseguia mais atender, não conseguia mais... o funcionário da empresa não conseguia mais comunicar com ela, e era uma comunicação, não era assim uma perda auditiva grande, uma perda auditiva leve, mas aquele meio dela já não estava mais propício, né? Então, uma funcionária também de um posto de saúde, essa foi uma funcionária que eu fiquei assim, ela muito triste com esse diagnóstico, com essa mudança de vida dela. Então ela não conseguia ficar mais atendendo os pacientes, porque ela tinha que atender o telefone e dar suporte para o médico. Então essas 3 funções que ela fazia, ela não conseguia mais, porque ou olhava para para ter leitura labial, ou atendia o telefone e tinha que ser mais afastada, ou dava suporte para o médico. Então essa eu ajudei, né? A gente conversei no posto de saúde, o que a gente conseguiu de resolver para ela conseguir continuar trabalhando, ela trabalhar lá dentro, mais reclusa, porque a função que ela exercia, ela não dava conta mais. Agora, essa pesquisa que eu trouxe aqui, que embasa o nosso programa, mostra que a faixa etária que vai mais perder a audição, né, nesse tempo que você disse aí, até 2050, é entre 12 a 35 anos. Só que isso também não impede que abaixo disso ou acima disso também apresente perda auditiva, né? Sim, a perda auditiva ela tem outras causas, né? A gente está falando aqui da exposição a som intenso, que é ruído, que é o show, que é o fone de ouvido, né, os dispositivos. Mas a gente tem a perda auditiva que é de infecção, maltratada, né, a criança, muito comum, né. Tem as perdas auditivas que elas são, digamos, histórico familiar, né, que a gente pode pensar numa otosclerose. Mas todas essas, se elas bem conduzidas, se for avaliada, procurar o otorrino, fazer um acompanhamento, tratamento, né, não melhorou, vão conduzir de outra forma e tudo, isso tem possibilidade de melhora. Mas existem outros tipos de perda auditiva também, né? Comum para a criança, por exemplo, são as infecções, que também precisam ser muito bem conduzidas, porque podem, né? Se for uma infecção que ela é recorrente, ela vai dificultando o processo ali, o tímpano não vai ficando mais machucadinho, né? Então precisa ter uma condução, precisa fazer um tratamento sério, né? A infecção de ouvido é muito comum, mas ela precisa ter um tratamento sério, né? Tem uma criança, né? Hoje ele já é rapazinho, que a gente foi fazendo o diagnóstico, e ele com condutas assim, o pai viajava para um lado, para o outro, cada dia ele estava tendo um médico com atendimento. E aí no caso dele o negócio foi ficando ruim mesmo. Hoje ele já está tendo que usar aparelho auditivo. Então foi uma otite, né, uma infecção de ouvido que foi muito mal conduzida, né, e aí é aparelho, né, então a gente pode prevenir também nessa parte, né, de infecção, com uma boa condução. Agora, quais são os primeiros sinais que o nosso ouvido, né, o nosso aparelho auditivo dá que tem algum problema e que está começando a surgir ali uma perda de audição? O principal é a comunicação, e eu acho que é o mais fácil de diagnosticar, mas igual a gente estava conversando no começo, né? Esses sons, esses barulhos, a irritabilidade, eu tenho percebido que a irritabilidade a sons é um sinal muito importante de se avaliar, sabe? Irritabilidade, fadiga, né? Então, assim, antes você conseguia conversar com um, com o outro, panela de pressão ligada, liquidificador, cachorro latindo. Aí depois você começa a restringir, não. Se tiver muito barulho, eu tenho que focar mais, eu tenho que procurar quem que eu quero ouvir primeiro. São sinais, né?
Pode ser só do estresse auditivo, pode ser do estresse do dia a dia, pode, mas pode ser um sinal, né? Eu fiz, assim que eu voltei para Pará de Minas, eu fiz a avaliação de uma empresa e eu diagnostiquei 70 funcionários com perda auditiva e eles não percebiam. Aí eu comecei a perguntar, e a televisão em casa, como é que é? Eu chego lá, eu tenho que colocar alto, mas aí minha esposa já está acostumada, telefone eu já não uso mais. E aí são situações que a pessoa vai restringindo, por causa da correria, né, televisão vai lá, aumenta aqui, abaixa aqui, né, e vai, dorme, levanta e não percebe. E aí quando a gente comecei a conversar e chamar a atenção, olha, isso está mais difícil, conversar está mais difícil, 2 pessoas falando está mais difícil, e aí eu fui mostrando para eles o que era a perda auditiva. E aí eu fiquei impressionada que foram, sim, 70 pessoas sem essa percepção. Lógico que é uma empresa grande, né, muitos funcionários, né, mas desses 70 o que me impactou é assim, essa não percepção que a perda auditiva pode acontecer, que ela é silenciosa, ela não dói, né, e aí se hoje você não ouve sua esposa, ela que está falando com a boca fechada. E aí isso vai ficando pior. Falta esse olhar para si, né? Falta esse olhar. E essas sensações, assim, não é normal eu estar ouvindo a televisão nessa altura e a minha família não está ouvindo nessa altura. Não é normal, por exemplo, eu, todo dia, meu telefone, eu não entender o que fala no meu telefone, eu não escutar um interfone, né, o tic-tac do relógio, né, muito comum que o idoso, né, não, eu comecei a perceber quando eu não ouvi o tic-tac do relógio, né? Aqueles relógios mais antigos. Mas o idoso é muito comum chegar com essa queixa, né? Então eu acho que a gente precisa ficar atento na rotina. O que mudou na rotina? São os volumes, a pessoa falando, a comunicação, tem que avaliar. Pode ser até uma cerinha, né? A cera tem um impacto também. Vai lá, otorrino, tira, beleza, pode melhorar. Mas e se não for a cera? Né? Se a gente correr atrás antes, né, se a gente conseguir tirar aquele fator desencadeante, ela pode não piorar, como pode estabilizar também, né? Piorar, estabilizar, como pode reverter, dependendo de algum caso, né? Eu fiz alguns exames de pós-Covid, né? E foi muito interessante, assim, os tratamentos, né? A pessoa fazia, né? Existe uma incidência de perda auditiva, e aí o tratamento, como foi muito imediato, conseguiu reverter. Então, sentiu a queixa, tem que procurar tratamento. Procurar pelo menos um diagnóstico. E aí, com o otorrino, ele vai pedir os exames, e aí com o diagnóstico é mais fácil você correr atrás, né? Tá certo, Violeta. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí. Depois do apoio cultural, a gente está de volta. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
frustrante a vida de pessoas que não são capazes de construir suas oportunidades. Como são frágeis profissionalmente aqueles que se colocam à mercê do mundo na fila à espera de uma oportunidade. Essas oportunidades se manifestam constantemente e sistematicamente na vida de todos. No entanto, pessoas com autorresponsabilidade desenvolvida as percebem, também as criam e principalmente as aproveitam. Quanto mais a pessoa se sente responsável pela vida que tem levado, mais realizado e pleno ela é. Mais oportunidades elas criam para alcançar seus objetivos. Que tipo de pessoa você é? Autorresponsável ou aquela que deixa a vida me levar? Se precisar de ajuda, estou à disposição. Vou ter o maior prazer em te atender. Aguardo o seu contato e até o próximo programa. De volta com observações que hoje fala sobre a perda auditiva, um problema de saúde que vai acometer aí bilhões de pessoas até o ano de 2050. Bom, Violeta, agora no segundo bloco, eu gostaria da gente começar falando sobre como manter em dia a nossa saúde auditiva, como prevenir e como evitar então que ocorra essa perda da audição ao longo da vida. Eu acho que o principal, a gente pensar o carro-chefe de prevenção, que está nas nossas mãos, indivíduos, é evitar a exposição a som intenso, A OMS lançou agora uma campanha, shows, e aí a gente tem que colocar isso pro dia a dia, o que é possível, Eu já, fui adolescente, já curti muitos shows, E o som intenso, ele é igual a cachaça, Ele vicia. Você começa ali escutando a 15, 20, 30, aquilo te dá prazer. E realmente o som, ele faz uma vibração no corpo e isso traz prazer, Eu falo muito com meus sobrinhos assim, tenta ter o mesmo prazer com um som um pouco mais baixo. Então, se eduque nesse sentido, O som intenso, ele é maligno. Acima de 70 decibéis, ele já traz transtornos, 75 já tem estresse, irritabilidade, São sintomas que são além do auditivo. Acima de 80, eu já percebo casos com perda auditiva. Para mim já é fator desencadeante. O Ministério do Trabalho fala 85, dentro das empresas. Mas já 80 já é um nível de intensidade que ele é lesivo. Então o principal é se prevenir em relação a isso. Fone de ouvido. Às vezes, com a pandemia, todo mundo teve que usar fone de ouvido para trabalhar, para estudar. Como que você pode adequar esse fone de ouvido? De maneira fácil. Coloca o fone de ouvido, pede a mãe, pai, seja alguém familiar. Fale uma frase atrás. Se a pessoa conseguir repetir, ótimo, ali não vai ter perda auditiva. Uma pessoa consegue falar, um professor, 40, 50 decibéis. É alto o professor falando. Então, 40, 50 decibéis não vai levar perda auditiva por exposição a ruído, a barulho, som intenso, a ninguém. Então é um controle, digamos que ele é fácil de se fazer. Eu falo muito assim, se você está num lugar que você já tem que gritar para ser ouvido, esse lugar já não está adequado para você ficar. Você vai vai num show, é gostoso, o show é alto e tudo, mas não tem necessidade de você ficar lá grudado com a caixa de som, Eu fui adolescente, eu frequentava giros, A gente sentava em cima da caixa da giros para ficar lá conversando e tudo, Hoje eu vejo, gente, o tanto que a gente se expunha sem ter essa consciência mesmo. Então, em relação ao som intenso, é se afastar dentro do possível, Lógico que se você pensar que é um cantor, tem outras possibilidades, é um fone de ouvido, tem cancelamento, E aí ele já é adequado, é o fone de ouvido para músico. Então existe essa possibilidade. A bateria, por exemplo, interessante a bateria que ela é alta, Então você tem a proteção, o enclausuramento que a gente chama, mas tem o fone de ouvido também que tem que prevenir, E a possibilidade, as horas de exposição, diminuir as horas de exposição. Eu faço muita avaliação de músico. Vai ensaiar? Sim, ensaia num lugar aberto, Abre janela, tenta o mais possível que esse som se espalhe para que não concentrar. E use o fone de proteção, Você pensar num adolescente do dia a dia, é isso. É fone de ouvido, shows, não ficar tão próximo, A OMS
soltou, né, as orientações de shows no nível de intensidade, né, a 100 decibéis. 100 decibéis não é um som, é alto, é lesivo, mas o show tem muito mais possibilidades, né? E aí eles querem manter isso. E durante o show, dependendo, por exemplo, se for de um rock muito alto, eles estão pedindo para distribuir protetor de ouvido, né? Então a gente tem que ver o que isso vai se adequar à realidade, né? O que as pessoas vão realmente comprar, mas o principal é se afastar da fonte, né? Se não ficar lá perto ali da caixa de som. O fone de ouvido fazer esse controle, né, com uma pessoa ao lado, né? Pensando nesse sentido, né, desses sons. Agora, por que a pessoa gosta tanto de ouvir volume alto, né? A gente tem essa questão também, por exemplo, tô ouvindo ali uma música que eu gosto, tô ali ouvindo às vezes um som também, né, que algum equipamento faça, e eu quero colocar aquilo ali, né, no final de semana, então, se eu ouvir isso aí, a Deus dará. Então, por que as pessoas gostam tanto de colocar música alta e, principalmente, ficar naquele ambiente ali vários momentos, várias horas, e sem prestar atenção nisso? A gente, né, se pergunta fisiologicamente, né, existe uma vibração, né, vibração do tímpano, vibração corporal, né, então, e aquilo se é associado, isso é meio cultural, se é associado com prazer, né, então existe aquela família que todo mundo ali fala alto, e aquela música o pagode, é o rock, e isso é associado com prazer, né? Já tem famílias que, não, é aquela música clássica, aquele som mais tranquilo, também é associado ao prazer. Então é cultural, né? Existe a explicação fisiológica, né? Que a gente fala da vibração, né? Do corpo sentir aquela música, mas existe também o cultural, né? E esse cultural que é o mais, talvez o mais difícil, né? O pai ensina o filho assim. Eu lembro que assim que minha filha nasceu, a gente foi num show, uma festa, e tinha uma banda lá, foi em Belo Horizonte, e estava absurdamente alto. Ela tinha 3 meses, e eu como fonoaudióloga, mãe, e aquela situação, né, aonde eu vou me colocar, que papel que eu vou fazer, né, eu vou ser a chata, que eu vou pedir para ela abaixar, minha filha eu vou proteger, eu vou ser fonoaudióloga e tudo, e aquela situação, aquele som intenso daquela família, e era natural, para eles totalmente natural. Para mim aquele estava desconfortante, eu estava com medo da minha filha estar perto, eu ia tentando afastar, fiquei meio isolada, e ninguém se sentia desconfortável, não. Então o cultural também manda muito, né? Eu lembro muito da Juliana Grassi, né? Saudosa Juliana Grassi. Assim que eu voltei para de Minas, eu fui fazer aula de canto com ela, para entender um pouco mais de voz e tudo. E como a Juliana Grassi tinha aquela era doce em tudo, a voz era doce, ela doce, e a escola dela, aquele ambiente prazeroso, você escutava aquele piano e tudo, muito gostoso estar naquele ambiente. Então, assim, a forma como o som se apresenta culturalmente também, né, que a gente precisa, às vezes, até rever, né? Agora, Violeta, no seu consultório, além da perda de audição, da perda auditiva, quais são os outros problemas que surgem ali na audição? Eu trabalho também com tontura, né? A pessoa que tem vou falar labirintite, mas não é adequado o labirintite, é um termo que é genérico, mas nem toda tontura é labirintite, né? Eu também trabalho com o zumbido, né? Que também pode ser um dos fatores desencadeantes de perda auditiva. Dos sinais de perda auditiva, né? Existe o zumbido que não tem perda auditiva, mas existe o zumbido que ele é característico da perda auditiva também. Então, no meu consultório, eu trabalho muito com pessoas que têm tontura, zumbido, perda auditiva, reabilitação no caso da prótese auditiva, né? Essa é mais a minha rotina de trabalho. Bom, Violeta, aquelas pessoas que apresentam, né, algum tipo de perda auditiva ou começam a sentir esses sinais, né, de que está perdendo ali a audição, como que elas devem proceder? Tem jeito de reverter ou uma vez que começou essa perda é irreversível? Não, existe uma tendência grande. Antigamente a gente fazia exame de audição, são frequências, né? Então, uma frequência grave, média e aguda. Então, a gente fazia até a frequência de 8.000, que é uma frequência bem agudinha, tipo o tic-tac do relógio. E hoje a tendência é a gente aumentar essa reguinha, até 12.000. Então, a gente tem percebido que a pessoa, antigamente, a gente fazia o exame, não, você tem um sintoma, né? Está com dificuldade de discernir determinados sons, usar o telefone, televisão tem que ficar no volume mais alto, mas
não apresenta perda auditiva no audiograma. E aí já começou a tendência é a melhorar esse audiograma, fazer o exame até a 12.000, né? Como que pode prevenir? Qualquer sintoma, procurar um otorrino, né? O otorrino que é o médico que vai dar o prosseguimento nesse caso, né? Se é uma cera, se é uma perda auditiva digamos, reversível, se é uma otite, existe a dor de ouvido, eu brinco muito com as mães, né? Existe uma dor de ouvido que ela não dói, que é uma infecçãozinha que tem ali na parte média do tímpano, que ela tá ali, tá fazendo mal ali, mas não dói. Ela traz, né, a criança tem mais desatenção, ela tem mais outros sintomas pertinentes ali, mas ela não dói. E aí a gente chama otite serosa, né? E precisa ser avaliada e diagnosticada. Então o otorrino principal, sentiu alguma diferença, vai no otorrino, procura, ele vai fazer o diagnóstico e vai conduzir. Se tiver que fazer exame, se tiver que tirar a cera, se tiver que reabilitar, se tiver que fazer uma investigação, né, às vezes cardiológica, se tiver que ir no angiologista, existem outros áreas que também podem ter impacto à audição. Então, existe a perda auditiva, que ela também é de outra origem, né? E o otorrino é que vai diagnosticar, ele é que vai fazer esse encaminhamento, o que pode ser feito, né? O diabético, por exemplo, ele tem que ficar atento com a audição, né? A pessoa que tem histórico familiar, então já tem que ficar atenta, né? Se a minha mãe, aos 40 anos, aos 50 anos, começou com alguns sintomas, isso já está na minha genética, eu já tenho que fazer uma prevenção. Essa prevenção é consultar no otorrino e aí ele vai pedir os exames, né? Audiometria, né? Existe uma tendência muito grande também das crianças, assim que entrou, não é que assim que entrou em idade escolar, mas entrou na escolinha, já tem que ter uma percepção de como está a audição dessa criança. Então você já consegue fazer exame de audição de criança, o exame completo, né? A partir de 3, 4 anos, né? Que a gente chama de audiometria. Pode ser feito antes e deve ser feito antes. Sentiu, tem algum sintoma, a criança está mais desatenta, ouve e não atende, está mais dispersa. Isso pode ser feito o diagnóstico antes, né? Bebezinho a gente já faz diagnóstico. Então o principal é procurar o otorrino e ele vai conseguir conduzir aí. Agora, tem algum remédio que previna a surdez ou não? Para prevenir a surdez não existe remédio, existe qualidade de vida. Se eu tenho uma boa ingestão de água, se eu tenho pouca gordura, pouco chocolate, café, no caso, né, da tontura, se fizer atividade física, tiver um tempo para si, tanto a saúde como o ouvido vai responder bem. Né? O que melhora a saúde de uma forma global também vai impactar o ouvido. Tá certo, Violeta. Agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí. Depois do apoio cultural, a gente está de volta. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669
1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. De volta com observações que hoje fala sobre a perda auditiva, esse problema de saúde que pode acometer aí bilhões de pessoas até 2050. Bom, Violeta, agora a gente vai falar daquele famoso aparelho que as pessoas têm que usar, né, quando está perdendo a audição. Muitas pessoas no seu consultório às vezes têm receio ou até mesmo vergonha de usar esse aparelho. Aparelho não é... A gente fala assim, por que a vergonha, né? Eu falo muito com os pacientes. É um investimento alto, né, dependendo da tecnologia que você vai investir, e nem todo mundo consegue. Então, por isso que não é do dia a dia, né, de todo mundo. Essa vergonha está muito vinculado com a dificuldade de demonstrar a sua dificuldade, né? E que quem não tem diferença, né? Você usa óculos, eu uso óculos, né? A muleta, o aparelho, ele é um dispositivo, ele é um auxílio para a comunicação. Então, se a gente desmistificar que ele está te auxiliando, ele está potencializando a sua audição, aí você não vai ter tanto preconceito quanto a isso, né? Obviamente, existem tecnologias, né? A gente está exposto aí a comércio, infelizmente, né? Carro, você escolhe o seu carro ABC, o aparelho também existe essa questão. Ele é um tratamento, tem que ser conduzido como tratamento, né? Você não vai colocar um aparelho auditivo e simplesmente sumir, né? Existe uma manutenção, existe um ajuste, existe um controle, você tem que fazer um acompanhamento no mínimo semestral, anual você vai fazer o exame, mas no mínimo semestral, né? E quem tem a possibilidade mensal, porque as queixas vão surgindo e quanto mais você entende do seu aparelho, da sua audição, melhor é a adaptação. Existem aparelhos de qualidade muito ruim que são vendidos, que são expostos aos pacientes. Isso chega a ser até, eu falo que é até quase criminoso, porque você está colocando uma caixa de abelha naquele paciente e diz que todo aparelho é assim. Não é isso, não é verdade. Existem aparelhos com tecnologia boa, com preço acessível, né? E que a pessoa procedência, que a pessoa consegue usar, ter qualidade. É lógico que não ouvir um ar-condicionado, não ouvir menos um caminhão é muito mais confortável. Quando você coloca um aparelho, esses sons eles começam a ser percebidos de novo pela pessoa. E se ela está ali 40 anos sem ouvir, o processamento do som no cérebro dela vai voltar. Então, ela precisa primeiro se expor e depois ela vai, digamos, esquecer aquele som. Só que ele não é um ouvido novo. Ele não está ali no dia a dia. Ele está sendo inserido no dia a dia da pessoa. Então, ela precisa ter paciência, dedicação, ajuste. Mas um alerta muito grande. Nem todo aparelho auditivo tem tecnologia ruim. Ele é feito para não trazer desconforto. Praticamente de 6 em 6 meses lançam tecnologias novas de acordo com a queixa do paciente. Antigamente você colocava um aparelho você regulava com chavinha. Você regulava na frequência de grave, média e aguda só. Hoje não, hoje você tem uma régua, é um software que ele vai regular o aparelho de acordo com o que a pessoa precisa. Não estou passando ilusão para ninguém. Traz um certo desconforto? Traz um certo desconforto. Mas esse desconforto no início, e tem que ser ali naqueles primeiros 15 dias, no início é uma adaptação, é uma aceitação. Se aquele desconforto se manteve, 6 meses aquele desconforto se manteve, alguma coisa está errada. A tecnologia está errada, o ajuste está errado, tem que voltar em quem você adquiriu esse aparelho e tem que ajustar. Agora, em quais casos é indicado o uso do aparelho? Porque muitas pessoas podem falar assim, mas eu estou apresentando às vezes um zumbido ou um começo de uma perda auditiva, eu já vou ter que usar aparelho? É assim que funciona? Tem que ser avaliado, né? E aí depende a demanda da pessoa. A gente está começando um setor lá na PAI, né? No SER 3, de saúde auditiva. E lá 90% das nossas avaliações, todos os pacientes estão com zumbido. E muitos, aí eu já digo talvez uns 40%, 50%,
aceitaram ou quiseram usar o aparelho por causa do zumbido. Então tem que ter uma avaliação. Eu tive um paciente uma vez que ele tinha uma perda auditiva na frequência de 6.000, só em 6.000. Mas ele tinha impacto, ele era uma pessoa que gostava muito de sair, de barzinho, essas coisas, ele tinha impacto na comunicação. Bom, a demanda dele, né, a gente testa, experimenta, né, vamos experimentar qual que vai ser a melhora para você usar o aparelho auditivo com essa única frequência aqui, ou aí é um ajuste do software, né, como é que vai reagir. No caso dele não houve adaptação e até eu tinha quase certeza que não haveria, né, porque não ia, a possibilidade do aparelho melhorar ali era pequena na situação dele. Então ele foi mais orientação, né? Olha, tá dentro do barzinho, foca mais na voz das pessoas, tenta conversas mais individuais, né? O dele foi uma adequação da demanda dele. Então o aparelho tem que ser feito um diagnóstico, né? Existe a indicação do otorrino, né? O otorrino vai avaliar se ele acha necessário, se ele acha que é possível, se já começa ali, né? Tem otorrino que fala, não, aqui uma perda auditiva leve, dá para você conviver. E aí você vai julgar, dá para conviver, mas a pessoa está tendo restrição social, aí já a restrição social vai ser o que a gente vai relevar mais. Se é uma pessoa que já está se sentindo constrangida por não estar ouvindo, aí você já tem que ter alguma conduta. Então vai ser muito uma avaliação, o otorrino, o fonoaudiólogo e o paciente, né? Em relação ao zumbido, existem aparelhos que eles têm, digamos, o suporte para o ruído, né? Existe um software que ele faz uma alimentação sonora, o próprio aparelho faz uma alimentação sonora. Raros, né, talvez aqui em Pará de Minas, né, raros pessoas que não têm perda auditiva e quiseram utilizar esse dispositivo. Né, em grandes centros é maior, né, essa possibilidade. Aqui em Pará de Minas, eu, por exemplo, já testei alguns pacientes e não houve adaptação, não houve melhora. E talvez a expectativa de quem tem zumbido é muito alta, né, ficar livre daquilo, todo mundo, né, ninguém gosta. E aí o aparelho não resolveu para essa pessoa. Bom, Violeta, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais? Eu acho que a gente precisa, sim, encarar. A gente está vendo uma pandemia, não existe ilusão. Todo mundo está exposto aos sons, mas eles podem ser feitos com maior responsabilidade e qualidade. Uma coisa que me impacta muito são os youtubers, né? Eles falam alto, gritam, recursos de joguinhos, não sei o quê, e aquilo fica um conflito, né, auditivo ali muito grande. E isso vai sendo inserido no dia a dia da gente. Quando a gente percebe, quando você tira aquele som, você tem aquela, nossa, como estava alto. E esse como estava alto já é um fator que está incomodando, que já está trazendo algum transtorno ali. A gente pode ouvir música, pode ter prazer. Música, eu acho que música e ouvido é manifestação divina mais clara, né? Assim, você ter a música, para mim, é a coisa mais divina que existe, mas você não precisa perder a audição para ter esse prazer. Você pode ouvir aquela música, você pode educar o seu ouvido a ter o mesmo prazer com sons menos lesivos, não lesivos na verdade, né? E o fone de ouvido é atenção aí para os pais. O filho está com fone de ouvido, joguinhos, né? Tiro, não sei o que, muito barulho. Se ele está com aquele fone de ouvido e você fala alguma coisa e ele não consegue te responder, entre em acordo, não, vamos abaixar um grauzinho por dia, não precisa baixar, ele está ouvindo a 50, você vai colocar lá a 20, não, vai fazendo um grauzinho por dia, faz o que a gente chama do desmame, que a gente faz com medicamento, faz o desmame auditivo também, é possível, ninguém vai perder o prazer por causa disso, e a gente precisa olhar para isso, porque segundo a OMS, uma em cada quatro pessoas vão desenvolver a perda auditiva. E isso é um impacto muito grande. A gente vai ter que ter uma ação sobre isso. Tá certo, Violeta. Obrigada mais uma vez pela sua presença e volte mais vezes. Volto sim. Obrigada.
E obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial nesse WhatsApp que aparece aí no seu vídeo, 999933060. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!